Nós já conversamos aqui em outras lives como o ambiente determina nossas relações com o nosso interno, não é? Assim, qualquer alteração ambiental externa ou no clima psíquico do nosso sistema pode ser percebido pela criança. Pensa assim, nós como adultos temos muitas ocupações, não temos? Um monte de coisa para fazer, um monte de preocupações e muitas vezes antenados assim para fora de nós temos pouca percepção do que se passa internamente, não é? Isso não acontece? Então, a criança, quando ela é pequena e tem poucas preocupações, ela é como um radar. E a consciência dela, esse campo que está em torno de nós, que nós chamamos de consciência, né? Esse campo energético da criança, ele está muito propenso a perceber. Ele percebe coisas que às vezes os adultos não percebem e as crianças não filtram. Como elas não filtram, elas têm uma facilidade de mostrar exatamente o que está acontecendo. Então as crianças e também os animais também, não pela consciência humana, mas pela consciência do campo deles, que eles têm amplidão de consciência, eles também mostram rapidamente onde está o problema. E quando a gente consegue verificar isso, a gente tem um bom diagnóstico. A gente tem uma possibilidade de olhar para algo que a gente não conseguiria ver de outro modo. Então, a criança, pelo amor que ela tem aos pais, ela está disposta a manifestar qualquer coisa que seja necessária para que os pais, tomando consciência, eles avancem e eles saem das prisões que eles mesmos constroem para si. Então, quando os próprios adultos não têm consciência do que se passa com eles nesse ambiente psíquico interno, é a criança que vai mostrar, que vai trazer essa consciência para essa família. Então, vão anotando aí as perguntas de vocês, porque eu sei que esse assunto, ele dá pano para manga e ele é um assunto complexo. Ele não é tão simples porque ele não está na nossa pauta do dia, entende? Quando a gente fala de consciência, parece que a gente está falando de uma coisa de outro mundo. Não, pessoal, o que eu chamo de consciência é esse campo energético que nos circunda. Você pode chamar de aura, você pode chamar de força energética, você pode chamar de força vital, o que for. Mas esse campo, essa consciência que nos circunda, sabe muito mais coisas do que a gente sabe intelectualmente e, para além disso, eu estou querendo dizer assim, esse campo só não sabe mais porque eu dou pouca atenção para ele. Quando eu olho, quando eu tomo consciência, quando eu dou atenção, quando eu coloco meu foco nesse campo, ele me dá muitas respostas. A verdade é que muitas vezes nós não demos atenção. Nós não percebemos o campo. Isso é uma das coisas que nós trabalhamos muito em constelações familiares, em constelações sistêmicas. Nós damos muita atenção ao campo num trabalho de constelações. E o campo, então, comunica conosco. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que uma criança tem mais consciência do próprio campo e manifesta com mais clareza o que passa ali e que está precisando ser olhado e ser resolvido. A percepção da criança desse campo alcance
o risco que os pais estão correndo e que nesse nível inconsciente eles queiram proteger os pais, carregando para si ou consigo, né, os problemas que eles mesmos não criaram. Ok, doutora Elaine, complicou agora. Tá bom, vamos lá. As crianças, como elas têm esse radarzinho e elas são capazes de perceber claramente o risco que os pais estão correndo, é comum que elas assumam para si problemas e dores que elas mesmas não criaram, que são anteriores a elas. Entendem isso? Percebem? Então, as crianças passam a sofrer de algo que elas não sabem explicar. Elas podem até mesmo atrair problemas para si, e elas podem ficar no foco como se o problema fossem as próprias crianças. Então, a gente tem que ter atenção para isso. Uma criança não manifesta um problema apenas pessoal. Ela apresenta um problema que é dessa consciência ampliada, ok? Para a criança, isso acontece de forma completamente inconsciente e não exatamente para chamar atenção. Eu tenho muito cuidado quando os pais começam a dizer que as crianças estão apenas querendo chamar atenção. Eu não concordo com isso muitas vezes, porque as crianças manifestam o que vem para elas de uma forma completamente espontânea, quase inconsciente. Isso não poderia ser tratado como se fosse uma criança mimada chamando atenção. Ok, pessoal? Então, nisso, a gente tem que ter um olhar mais ampliado. Se a gente olha só para o problema, se a gente foca só naquilo que a criança está trazendo e não olha mais amplo, a gente corre o risco de fazer diagnósticos parciais, de não ter consciência do tanto que aquilo está pesando num campo ampliado, tá bem? Então, a gente tem que saber separar uma birra, né, uma criança mimada, de uma criança que está manifestando uma confusão do sistema. O sistema está com um problema, está apresentando uma confusão e essa criança está manifestando, ela está conseguindo mostrar onde que isso está e talvez assim um caminho de solução. Se a criança está fora do lugar dela e se ela está buscando solução para o campo dos adultos, ou se ela está percebendo um segredo de família, uma coisa que aconteceu lá atrás e que nunca foi apresentado para ela, mas no campo da consciência dela, no radarzinho dela, ela captou, então a criança está sendo, é como se ela escolhesse tratar da questão, tratar do problema, e ela não vai deixar isso passar. Ela não vai jogar isso para um segundo plano, ou vai dizer, não, agora eu tenho que trabalhar e eu não vou me preocupar com isso, ou agora eu tenho que brincar e eu não vou me preocupar com isso. Não, a criança vai mostrar. Ela tem essa facilidade, essa espontaneidade de mostrar o que está acontecendo na consciência da família. Ela vai mostrar, gente. Não tenham dúvida disso e, por favor, não confundam isso com uma criança mimada, uma criança problemática demais ou uma criança em processo de birra. Por favor, fiquem bem atentos a isso, tá?